Bom dia, dona Lira. Bom dia. Seu nome completo? Lira de Medeiros Gil, Quantos anos a senhora tem hoje? 70 anos. 70 anos. Dona Lira, os seus pais também foram grandes pessoas aqui na comunidade, né? Foram. Meu pai era comerciante, criava gado também, né? E a minha mãe mais que dedicava mais ao armazém, a minha mãe, né? Ela ficava mais no armazém. Eles tinham então um armazém, No né? armazém. O que eles vendiam no armazém? Olha, é um tipo supermercado de hoje, né? Mais ou menos. Secos e molhados era o armazém deles. Era fazenda, tecidos, alimentos assim, né? Vendiam de tudo um De pouco. tudo um pouco. Meu pai comprava assim, os produtos do colono e eles vinham fazer uma troca, né? Tipo, Então ele comprava a mercadoria intercâmbio. de quem produzia. Dos produtores. E eles levavam a mercadoria do armazém. Os produtores traziam o que eles tinham e levavam o que eles não podiam produzir. Levavam. E como foi a infância da senhora? A minha infância foi tranquila, né? Sempre morei aqui fora, né? Sempre morou aqui na Catanduvinha? Sempre na Catanduvinha. E no mercado? A senhora trabalhava no mercado? Trabalhava na Ah, roça? não, uma época eu ajudei no armazém. Uma época eu ajudei no armazém. Uma época a senhora ajudou no armazém? No armazém. Na Aí roça a senhora não chegou a trabalhar? não, na roça não. Não. E a senhora estudava? Estudei aqui, né, até a quinta série, depois nós fomos lá para o ginásio Santa Terezinha. Tive 7 anos interna lá. E por que a senhora ficava lá internada? Porque era difícil, não tinha como a gente se locomover daqui até lá, né? Porque Não tinha ônibus, transporte. não tinha transporte. Na época meu pai também não tinha condução, depois que ele adquiriu, né? Então a gente tinha que parar lá. Então vocês Só iam vinha lá fim e de ficavam semana. lá. Às vezes ficava até um mês lá, dependendo. A gente ficava nos pais a visitar a gente também. E com quantos anos a senhora começou a estudar aqui na Catanduvinha? Eu já tinha 9 anos, porque nessa época o colégio andou fechando, né? Então me atrasei um pouco nos meus estudos. Por causa daquela rixa, né? Aquela rixa que acontecia ali. A senhora acabou ficando um pouco E aí a atrasada. professora também vinha de Porto Alegre, dificuldade. Essas dificuldades. A senhora chegou a ter aula com a dona Linda Bira ou não? Não cheguei Não. na época dela. E como que era a escola na época que a senhora estudava? Na época que eu estudava, era um prédio, que era do Zeca Pereira da Rocha, que ele alugava para o Estado. Assim, condições dele não eram... Naquele tempo ele era boa. Depois, quando eu voltei para trabalhar aqui, que o prédio já estava mais... E o Zeca Pereira alugava pro Estado, ele recebia do Estado recebia do Estado. para o prédio. Um aluguelzinho, né, assim. Não era muito bom? Não era muito. E a senhora também deu aula aqui na Catanduvinha, né? Dei, eu e a Célia, né, fomos as primeiras professoras daqui da comunidade a trabalhar aqui na escola. Vocês duas estudaram e depois voltaram para aula trabalhar. aqui, né. E como que foi depois, quando a senhora voltou? Teve mudanças? Já tinha o prédio da escola? Não, ainda não tinha. Eu acho que em condições piores ainda, né? Acho que era. As paredes, por exemplo, não eram até o teto, né? Assim, dava assim, por exemplo, como eu vou dizer, dificuldade na aprendizagem, porque uma professora ouvia o que a outra, né, ensinava no lado. Outra estava ensinando. Muito. E quantas professoras trabalhavam assim que a senhora começou? Quando eu comecei tinha bastante professora até, porque naquela época o governador, Leonel Brizola, tinha feito um concurso, né, que tinha contratado muitas professoras. Aí depois foi diminuindo. Chegou um ano que eu e a Célia ficamos sozinhas no colégio. E nesse ano que vocês ficaram sozinhas, quantos alunos tinham? Mas, olha, passava de 200 naquela época. Passavam de 200? É que tinha poucas escolas aqui, né? Não tinha como agora, tem bastante escola no município. E como é que vocês faziam daí, pra dar aula para 200 alunos? Pois, quando estava só eu e a Célia, Quando estavam só vocês duas? aí nós dividíamos a turma, né? Ficar até às 10 horas com duas turmas, uma depois. Aí aquela turma ia embora, pegava outra turma, assim nós fazia. Assim. E a senhora vê dificuldade? A senhora via vocês viam as dificuldades? Como é que vocês... Era muita dificuldade. Era difícil? Muito difícil. E vocês, teve uma época que vocês tentaram também conseguir mais professoras, né? Professores nesse ano, né? A gente até foi a Porto Alegre, naquela época, na delegacia lá, né? Mas não fomos bem sucedidos ainda, depois que veio mais professores. Não foram bem recebidos. É. E depois a senhora chegou a dar aula no prédio atual da escola ou não? Cheguei a dar. E a senhora viu a diferença? Viu como melhorou? Sim, melhorou bastante.
E assim mesmo as salas de aula não eram suficientes, sabe? Porque eles fizeram 2 salas de aula só. Ah, no começo era só 2 salas. 2 salas. Quanto A tempo gente- tem essa escola aqui? Ai, pois, eu não sei precisar a data, mas foi em 70 e pouco. Não 70 sei e poucos. exatamente o ano, agora não lembro. Aham. Então a gente pode ver que a senhora também teve bastante dificuldade, né, E como tivemos. pra conseguir trabalhar. Mas a senhora foi uma guerreira também, né, enfrentou as dificuldades e não deixava de dar aula, né? Naquele tempo a gente participava na comunidade, a gente era tudo, né? Era na igreja, quando tinha festa, a primeira comunhão, tudo assim a gente fazia, Tudo vocês auxiliavam. tudo que a gente participava. E a senhora me contou também que chegava a separar as salas às vezes com cortinas, né? Uma época que deu um temporal, que caiu o telhado do prédio, né? Então a gente teve que sair, a gente foi trabalhar no salão paroquial. Só que naquela época o salão, ele era meio assim, não é como hoje, né? O prédio dele era bem precário. Dividia com cortinas pela dificuldade. Pra poder dar aula. Muito obrigada então, dona Lida, e parabéns, né? Que a senhora As também foi horas. uma Obrigada. grande mulher na história da comunidade. Obrigada.